Olá pessoal, tudo bem? Vou começar aqui uma ideia de refutar o pensamento de um filósofo de papel, né? Um filósofo que tem aí, que se propõe a refutar, inclusive, Olavo de Carvalho e enlodar a carreira de um deputado que hoje é presidente. Considerando que essa pessoa não tem muito escrúpulo, então eu vou evitar de falar o nome dela, apesar de ser obrigado a falar o título do livro, que a minha especialidade é matar. Eu vou me limitar e evitar a todo custo, tentar manter a cordialidade, evitando ofensas, possíveis ofensas. Eu gostaria de dizer que eu sou um filósofo, um mancebo, ainda sou uma florzinha, uma planta pequena ainda no mundo da filosofia, diferente de outros canais corporativistas aí com 700 mil inscritos aí. Eu sou um simples estudante de filosofia que tenta refutar filósofos de baixa categoria, né? Que são aclamados aí, tidos como alguma coisa, até sustentados pelo dinheiro de contribuições aí dos seus seguidores sectários há séculos, né? Da internet. Eu sou meu canal não tem nem 100 seguidores. Na metade dele é eu mesmo que acabei me seguindo através de outros canais, mas vamos lá. O dito filósofo de papel, carniceiro, oportunista, aproveitador de lobbies factóides, atos, mentiras divulgadas pela mídia rasteira, começa seu livro atacando, explanando através da desinteligência, de sua braveza fantasiosa, imaginosa, fértil, sem explicar os motivos de tal controversão. Digo isso considerando o seu partidarismo relativo, que nada mais é do que mais uma opinião parcial e sujeita à discórdia ou revisão. Eu digo isso porque o cara é um acelerado, assim, um cara que não tem escrúpulo nenhum. E ele faz. O livro dele é basicamente o que ele já faz no próprio canal. Sabe? É um canal carniceiro que vive da observação da vida alheia, sabe? E o mais impressionante é que ele consegue ser seguido por isso. Então, nunca vi citar nenhuma fonte filosófica, tanto é que no livro ele não cita base alguma de nenhum pensador que ele tenha lido, isso se é que leu algum pensador. Aí eu fico impressionado e levanto a pergunta, por que o filósofo precisa estudar todo tipo de filosofia, né? Por que ele precisa estudar Santo Agostinho, por que ele precisa estudar São Tomás de Aquino, por que ele precisa estudar os medievais, os iluministas e várias correntes, os helenistas, né, os pré-socráticos e tantos outros, né, os céticos, aí, os também os estoicos, porque para não ficar sem repertório, porque o que mais acontece dentro das faculdades é a faculdade formar filósofos capengas, eu chamo de caolhos, capengas e algo do tipo, que só sabem pensar dentro da bolha do marxismo, sabe? Então eles não têm poder de crítica nem de análise, porque eles só conseguem analisar aos moldes do marxismo, pela lente do marxismo e de acordo com o marxismo, sabe? Sem poder, de forma alguma, observar com uma outra ótica, com base em outros filósofos, qualquer tipo de situação, né? O que eles conseguem dar é, no máximo, o pitaco, né? Palpite próprio, sem fundamento algum. O que eu consigo imaginar também é que, diferente dos conservadores, esses que se dizem a favor da ciência, são um tipo de pessoas rasas, assim, que eles consideram a primeira opinião que aparece na frente, sabe? Então, a primeira versão do fato é o que é válido, porque para eles também tanto faz a continuidade das coisas, tanto faz a permanência das coisas, a estabilidade das coisas, então isso justifica a maneira como tratam todo tipo de informação, né? Aqui for mais fácil, sabe? Sem checar, sem fazer qualquer tipo de revisão alguma. O segundo ataque que eu pontuei aqui é com relação à xenofobia, sabe? Eles criam um tipo de exumação do passado, ou, por exemplo, uma exacerbação de um medo, né? De um terror externo, né? Que é uma característica aí, se você pegar a concepção do comunismo na prática, né? O que os países que se tornaram mais próximos do comunismo
aplicaram, né? Que é o conceito de Maquiavel, no conceito de luta pela manutenção do poder, o conceito de moros, que é o controle dos meios, né? Do acesso aos meios, né? Inclusive do que entra e que sai do país, o controle da própria população em si, e também o medo através de Hobbes, né? Que faz esse Leviatã, é preciso ter um inimigo em comum, né? Criar um inimigo ilusório externo, e através dessa manutenção desse medo ao inimigo externo, que no caso é o medo ao capitalismo e às nações mais capitalistas, né? No caso, exemplo, os Estados Unidos, né? Então, para poder engajar as pautas socialistas. Então, aquele terror, né? Devemos acreditar nesses aí, porque eles são imperialistas, vão fazer isso, aquilo, mas o socialismo, que também é imperialista através da União Soviética, que mais foi imperialista, inclusive o meu canal é todo dedicado a isso, né? Esse desvelamento do imperialismo soviético. Por exemplo, quem for investigar, comece pelas se não me engano, 15 nações que fizeram parte da União Soviética. Estude cada uma dessas nações e vejam se alguma delas aceitou de livre e espontânea vontade a ser incluída aí dentro da União Soviética, ou se a União Soviética impôs, através da força bélica, suas intenções. Então é só investigar isso. O que ela fez com a Polônia, o que ela fez com a Ucrânia, o que ela fez com a Finlândia. São só 3 exemplos. Vamos parar de pegar os exemplos aqui de Cuba, de Venezuela, sabe, de algo do tipo, né? Vamos passar a ter mais exemplos assim. Eu sei que a dificuldade da língua é uma barreira, mas todo mundo é capaz de ir além dessas especulações. Então eu coloquei aqui: o segundo ataque é a continuação da xenofobia paranoica, um tipo de lavagem sistemática legada por outros, né? No caso dos preceptores, né? Sempre essa propaganda contra os Estados Unidos. Vale lembrar que quando a Cuba, né, invocou os Estados Unidos, ela teve que choramingar, né? Teve que lá pedir auxílio e implorar a intervenção da União Soviética para socorrer ela, assim. E isso que acontece com grande parte dos países socialistas. Eles não têm coragem de enfrentar uma grande potência no mano a mano, então estão sempre dependendo, né, um do outro. Essa xenofobia exaltada nos textos, né, políticos do Che Guevara, né, contra o imperialismo yankee, né, demonstrando o tamanho do desconhecimento do imperialismo soviético. Mais uma vez eu torno a repetir. Daí eu continuo, né, preceptores através de um hiperdelírio sistemático, né? É aquela máxima de repetir até que se torne verdade. Daí eu continuo. O filósofo de papel, em seus delírios aferventados, demonstra sua zelotipia invejosa contra outras nações e empresários de sucesso. No caso aí do Trump, né? Se for considerar a vida do Trump, a gente pode ver, né, esse apelo ao caminho mais fácil, sabe? O caminho mais pueril, mais ridículo que tem, sempre do vitimismo, né? Essa inveja, né? Essa zelotipia a outras nações e empresários de sucesso, que no caso seria o Trump, né? Coisa corriqueira entre os marxistas. Então não sei se ele se intitula, eu sei que ele é de esquerda e as pautas que ele defende de esquerda, então quem é de esquerda automaticamente, na maioria dos casos, depende de uma doutrina que é uma ideologia. E essa ideologia, na maioria das vezes, é uma ideologia comunista que não deixa de ser marxista. Aí eu coloquei: a outra parte começa com o equilíbrio do palhaço, onde o filósofo de papel manifesta sua militância recalcada, militância característica de pessoas novatas ou dementes, aquelas que pararam no tempo, evoluindo rumo à síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan, para quem não sabe, é aquela síndrome que a pessoa jamais, nunca cresce, né? É aquela síndrome que a pessoa nunca cresce lá. Ela cresce fisicamente, fisiologicamente, ela não envelhece, mas a mentalidade é sempre a mesma, sabe? Sempre incapaz
de uma revisão, né? Sempre incapaz de fazer uma crítica da crítica. E também uma segunda síndrome, que é a de Fourier. É síndrome de Fourier, não é síndrome de Fournier. Tem a síndrome de Fournier, que é um tipo de câncer no testículo, e tem a síndrome de Fourier, que é o horror, né, o terror aos ricos, né, manifestado por esse filósofo de papel aqui. Essa síndrome também é considerada, né, conhecida aí como complexo de Fourier, referindo-se aí então a um extremo desejo de igualitarismo, né? O indivíduo aceita ou mesmo deseja a pobreza geral, né? Possivelmente até a miséria e a desnutrição, né? A fim de igualar o bem-estar de todos os membros da sociedade. Então é esse complexo aí de Fourier e não Fournier, que tem a Fournier, que é o câncer do escroto, se não me engano. E aí eu continuei aqui falando, eu continuei aqui, adultos mimados que crescem trancados em casa ou que não aproveitaram todas as fases biológicas da vida, característica corriqueira das mentalidades de esquerda, né? Essa deficiência aí no aproveitamento dos estágios da vida, né? Como se rompe de alguma forma, né? Você acaba saindo do ensino médio, indo para a faculdade sem passar por nenhum sofrimento, sem passar por nenhuma provação, e você não tem argumento para refutar seus próprios professores. Você acaba caindo no engodo aí, propagado pelo Paulo Fezes, né? Acredito também que seja uma espécie de vingança, né? Uma espécie de vingança explicada aí por Freud aí com relação às figuras de autoridade dentro da casa, né? Sendo pela falta delas, né? Ou pelo exagero dessas figuras aí, né? Carrancudas, autoritárias dentro de casa, que acaba fazendo com que esse sujeito tema qualquer tipo de figura autoritária ou o oposto disso, né? Autoritário para esse ser de papel é o medo da voz firme, né? O medo do que é ordeiro, do hierárquico, do exemplar, característica do militarismo, tipo ter medo por pessoas fracas e fadistas, né? Ele entra na covardia de pegar minorias e jogar contra pessoas, sabe? Numa situação sem provas, sem evidências e totalmente fora da realidade, né? Aí você acusa de racista quem você julga ser pelo papel do militarismo, né? Você usa o fator do militarismo, né? A coincidência do militarismo para tentar jogar para esse militar, ciente de que ou de uma fé, né? É o poder na mídia atual, né? Você pega trechos, assim, pinça trechos fora do contexto, monta uma narrativa e repete a narrativa até que ela fixe no lobby factoide aí do momento, e aí acaba os oportunistas abraçando esse tipo de narrativa que começa a dar certo, principalmente as que dão certo, e transformam isso num tipo de escudo, né, de defesa para, digamos, se proteger suas pautas, né. O que dá para reparar, por exemplo, é assim, digamos que duas pessoas comecem a conversar, pessoas de posição oposta comecem a conversar sobre o tema, sei lá, do feminismo. Quando a feminista ou a pessoa que se propõe a defender o feminismo começa a perder no debate, aí ele adiciona o homossexualismo no meio da pauta. Então agora quem está debatendo do outro lado vai ter que debater contra o feminismo e contra, digamos assim, contra uma maneira simbólica de supor. E aí quando mais uma vez ele consegue refutar, eles adicionam a pauta da exclusão aos negros, no caso, né, de racismo, qualquer outra coisa do tipo. E vai adicionando cada vez mais pauta dentro de uma conversa que iniciou tratando do feminismo. Isso é um tipo de técnica muito usada, assim, eles se unem, digamos, essas minorias se unem
mesmo que as conversas, os diálogos e os debates não tenham nada a ver com aquela pauta específica, sabe? Só para que o debatedor do outro lado fique cada vez mais sem argumentos por falta não do despreparo, mas da oportunidade de debate, né? Cada debate, cada pauta é uma pauta, e cada debate que tem o seu lado específico, assim. Então você não pode ir incluindo cada vez mais pautas dentro de um debate que começou com apenas uma pauta, isso eu quero dizer. Então eu coloquei aqui: o simples fato da pessoa não opinar, não exaltar ou demonstrar neutralidade já garante, segundo o ser de papel, o título de racista, né? Simples fato de você não opinar ou não defender nenhuma pauta característica aí, já dá o direito desse outro militante inculcar, né, a pecha de preconceituoso ou algo do tipo, né? Eles precisam disso porque encobrir 100 milhões de mortos é bem difícil, sabe? Incluindo assassinatos, perseguições religiosas, perseguições a LGBTs e execuções e torturas. Fica bem difícil de se defender. Então eles tentam atacar na mesma medida, acusando seus adversários de opositores dessas pautas que defendem. Pautas que não defendem pela necessidade de urgência ou pela comoção ou pelo algum tipo de humanismo. Defendem porque precisam do maior número de pessoas, independente da camada, da classe social, independente da etnia, da opção sexual. Eles precisam de pessoas para engrossar o caldo revolucionário, né? Aí eu coloquei assim: esse discurso é desonesto, pois não revela a realidade verdadeira, pois não existe crime efetivo, não existe situação evidente. O que existe é um tipo de união das minorias instigadas, né, por movimentos de esquerda, né, alimentadas, usadas por personagens de esquerda para compor, né, unificar, né, as minorias. É o que eu acabei de explicar, né. Aí eu coloquei em observação: basta ver seus amigos de trabalho, de infância, no caso do senhor citado, do ex-deputado, né. Aí eu coloquei aqui no caso de misoginia. Misoginia também é outra invencionice insalubre, sujeira rasteira, forjada nos porões de sua mentalidade, né? Superpovoada de ódio. É o que eu havia falado, sabe? Essa questão também da misoginia, eu coloquei a observação aqui: basta ver as mulheres ajudantes que o cercam, né? As ministras e pessoas que o cercam. Então é outra também mentira rasteira. Homofobia é a mesma coisa também, geralmente ataque generalizado, uma oposição também a neutralidade, instigada pelo Paulo Fezes. Daí eu coloquei esse também: o personagem, né, fazendo referência ao filósofo de papel, né, o personagem termina usando um adjetivo que causa pavor, né, horripilante no caso, androfóbico, né, um adjetivo androfóbico, um certo medo de homem, né? Medo do viril. Eu fiz uma observação aqui, meio que puxou na orelha, né? Certo tipo de criação torna o sujeito frágil a tudo que é enérgico, másculo, vigoroso, um tipo de ser de papel mesmo, ser dobrável, né? Que ignora, né? Que manifesta fragilidade à água, né? Fragilidade a fogo, a qualquer tipo de investida. Sujeito que costuma temer até a própria sombra. Um tipo de pensar feminil, um tipo de hominofobia, medo da presença de tudo que é belicoso. O filósofo de papel costuma utilizar também a via da exumação, né? Desvelando erros caducos como álibi, como argumento que justifica positivamente a incursão de sua ideologia. Litotes, o uso da litotes é uma das técnicas vaporosas e rasteiras usadas pela esquerda para caiar suas verdadeiras intenções. Litotes, para quem não sabe, é um tipo de eufemismo que tem por objetivo sugerir uma ideia por negação do seu contrário. Aí, como exemplo, por exemplo, o capitalismo é ruim, logo o socialismo, o comunismo deve ser melhor. Só um exemplo. Então, desde o século XVIII, passando pelo século XIX,
os operários vêm ganhando novas conquistas e não mais colaboram com a ideia da revolução. A partir das revoluções armadas, o comunismo teve que se recriar, passando a ter que incluir minorias nunca antes pensadas. O looping proletariado agora passou a dar lugar a um grupo de minorias que reforçam a luta deixada pelos trabalhadores, substituídos por técnicos e convertidos pelo capital. O filósofo de papel usa, como toda a esquerda, grupos de minorias para atacar os representantes da oposição, independente da veracidade dos fatos. A segunda página tem por objetivo atacar o título escolhido pelo autor do livro Minha Especialidade é Matar. Título pensado de forma covarde e fora do contexto, desconsiderando o vídeo que ainda circula pela internet, que, ao contrário aos pensamentos do filósofo de papel, revela o verdadeiro contexto da situação. O título de apologia à suposta ditadura denota total desconhecimento a respeito das guerras frias, guerras de guerrilha e revoluções, coisa típica de sujeitos que não tiveram experiência fora do abrigo do lar, nunca ocuparam outros cargos fora da academia. Recalque de incapazes dispensados do exército por medo de bombinha e estalinhos. Defensores de ditaduras malignas responsáveis pela morte de 100 milhões. Para quem não sabe, o exército é o último reduto de uma nação. E na história nunca se viu dois exércitos opostos dentro de uma mesma nação. Algo que a canalice de alguns se recusa a refletir. O dito torturador exposto pelo dono do livro foi o pulso forte e positivista que espantou os insurgentes terroristas que ocuparam o país com o intuito de instaurar a ditadura do proletariado, iniciando assim o fim da propriedade privada. Caso o filósofo, entre aspas, de papel não tenha observado, o apoio militar do deputado se refere ao rebate contra outros deputados que iniciaram as ofensas, defendendo insurgentes, guerrilheiros como o Marighella, guerrilheiro urbano, criador do Manual do Guerrilheiro Urbano, bem como o Lamarca, assim como o não citado Oswaldão, propagadores de guerrilhas como a do Caparaó, movimento revolucionário que antecedera a guerrilha do Araguaia. Guerrilhas que tiveram o objetivo de reproduzir no Brasil guerrilhas inspiradas do Vietnã, Cuba e China. Vínculos improvados com relação a milícias também foram expostos pelo filósofo de papel, assim como seu apelo à fé, julgando e se colocando acima de Deus, o baluarte propugnáculo da justiça, em contradição com as ideologias ateias que defende, ideologias macabras seguidas por perseguidores de cristãos, destruidores de hierarquias e de igrejas. O sujeito que acusa o seu antagonista de desalmado é o mesmo que defende movimentos revolucionários que atentam contra a fé tradicional, acusando seus seguidores de incautos, antiluministas, terraplanistas, obscurantistas, inimigos da ciência e etc. E assim eu termino essa primeira parte aqui. Esse é um texto que eu fiz como guia para refutar esse filósofo de papel aí que se acha o rei da cocada preta e que paga aí de moralista, isso, de provedor da razão, e que tem uma escrita muito pobre, uma justificativa sem fundamento, sabe, sem base, e que ainda é seguido por milhares aí de seguidores aí,
que acaba sendo uma piada, né? Sempre esse corporativismo esquerdista, né? Então é isso daí. Espero que tenham gostado dessa primeira parte. E aí, um forte abraço.